Bom pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre a indução eletromagnética. A gente viu anteriormente que Ørsted, em sua experiência lá em 1820, ele descobriu que a corrente elétrica pode produzir efeitos magnéticos, né? Ou seja, a partir da eletricidade é possível obter efeitos magnéticos. A eletricidade pode gerar magnetismo. Comecei-se então a se perguntar, será que o inverso pode ser verdadeiro também? Ou seja, o magnetismo pode também gerar eletricidade? A resposta é sim, e isso veio com alguns estudos de alguns cientistas anos depois, né? Entre esses cientistas nós temos aqui Michael Faraday, Joseph Henry e Lenz. Eles são da Inglaterra, Estados Unidos e Rússia, e eles trabalharam de maneira independente. Ou seja, cada um trabalhava sem ter contato com o trabalho do outro. E mesmo assim, os três chegaram à mesma conclusão. E qual foi a conclusão dele? A variação do fluxo do campo magnético consegue induzir uma corrente elétrica em um condutor em circuito fechado. Em outras palavras, a gente pode dizer que magnetismo também pode gerar eletricidade. E a gente vai ver isso a partir de um experimento, que é um experimento justamente para entender como o magnetismo pode gerar eletricidade. Vejamos então. Neste vídeo utilizaremos um suporte para pêndulo, um ímã permanente preso a um fio de nylon, uma bobina de 4.000 espiras e luzes de LED. Começaremos o experimento com o ímã pendurado no suporte. Em seguida, posicionaremos uma bobina embaixo e bem próxima ao pêndulo, mas sem que o ímã toque na bobina. Quando soltamos o ímã de certa altura, ela transforma energia potencial em energia cinética, ou seja, o ímã passa por cima da bobina com determinada velocidade que depende da altura em que ela foi solta. Assim, podemos ver que as lâmpadas LED se acendem conforme o ímã passa pela bobina. Podemos notar que o campo magnético, ao passar pela bobina, produz uma corrente elétrica que faz com que as lâmpadas LED se acendam. Quanto maior a velocidade do ímã, maior a variação do fluxo do campo e mais intenso será o brilho das lâmpadas LED. Conforme o pêndulo vai perdendo energia cinética, menos energia elétrica é transformada. Podemos ainda ligar os terminais da bobina em curto-circuito, ou seja, numa situação em que a corrente elétrica estará máxima, pois a resistência elétrica estará mínima. Nesta situação, o pêndulo passa a oscilar bem menos, pois grande parte da energia cinética do pêndulo é transformada em energia elétrica na bobina, devido à maior passagem de corrente elétrica. Se os terminais da bobina forem abertos, não haverá passagem de corrente elétrica, e desta forma, o pêndulo praticamente não perderá energia cinética. Faremos agora outra variação deste experimento. Posicionaremos e fixaremos o ímã na base do suporte e colocaremos a bobina para oscilar como um pêndulo. Com isso, podemos mostrar que a indução ocorre da mesma forma, ou seja, basta que haja movimento relativo entre o ímã e a bobina, não importando qual deles se move em relação ao outro. Então nós vimos a partir do vídeo que o movimento relativo entre o ímã e entre o condutor gera corrente elétrica, induz uma corrente elétrica naquele condutor, né? Claro que naquela situação nós precisamos de algum objeto para verificar se existe corrente ou não, e lá foi utilizado os LEDs, né? Quando os LEDs piscavam, indicava que existia passagem de corrente elétrica, pelo menos naquele momento em que ele piscava. No nosso caso daqui, ó, vamos apresentar aquele experimento, só que de maneira mais simples, a partir de um equipamento também simples.
Nós temos nesse caso daqui uma espira, lá no vídeo nós tínhamos uma bobina, mas uma bobina sabemos que é um conjunto de espiras, ou seja, várias espiras. E para verificar a existência da corrente elétrica, nós temos aqui um amperímetro, um aparelho usado para medir a corrente elétrica. E nós temos aqui também um ímã, certo? E nessa primeira situação, o ímã está em repouso, ou seja, está parado. Então, se está em parado, se está em repouso, vai existir corrente elétrica? A resposta é não. Como foi visto antes, precisa haver fluxo. E para haver fluxo, precisa haver movimento, seja do condutor ou seja do ímã. Então, na primeira situação aqui, nós temos que o ímã em repouso não induz corrente elétrica no condutor. Primeira situação. Na segunda situação, nós temos o mesmo equipamento, só que agora pegamos o ímã e começamos a aproximar. Então, você começa a fazer com que o fluxo varie, certo? Se o fluxo varia, nós temos sim agora a indução de corrente elétrica em determinado sentido aqui, certo? Então, ao movimentarmos o ímã, a corrente é induzida em certo sentido. Mas digamos que chegamos em determinado ponto em que estamos empurrando o ímã para essa direção e agora voltamos com o ímã. Se estamos voltando, mais uma vez nós temos movimento, então o fluxo varia. Se o fluxo de campo magnético está variando, mais uma vez existe corrente elétrica, só que agora o sentido é o inverso do feito anteriormente. E nesse último exemplo aqui, o nosso circuito está aberto, como pode ser visto aqui. Tem um dos fios que está desconectado. Obviamente, como o circuito está aberto, mesmo movimentando o ímã, não vai existir a indução de corrente elétrica. Então é importante que o circuito esteja fechado para que essa corrente exista. Em resumo, nós podemos colocar da seguinte maneira: a variação do fluxo do campo magnético induz uma corrente elétrica em um condutor em circuito fechado. Esta corrente é chamada de corrente induzida, ou seja, a corrente gerada pela variação do fluxo magnético no condutor.